Estamos ao vivo. Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão agora nos assistindo. Estamos ao vivo aí. O nosso convidado acabou de entrar, já entrou no ao vivo já. Belezinha? Sejam Boa todos muito noite. bem-vindos aí a esse nosso Papo de Fora que está se iniciando. Neste ano aí estamos falando sobre mensageiros. Estamos discutindo aí o tema de levar a mensagem aonde for, como for, da forma que for, não é? E antes de a gente iniciar, gostaria de convidar o Salomão, já que você está preparado aí, faz uma oração para a gente começar. Vamos orar. Boa noite a todos, boa noite a você que está acompanhando aí o Papo de Fora, pelo Facebook, pelo Zoom, que você possa compartilhar essa live aí com seus amigos e acompanhar conosco, que vai ser uma bênção. Boa noite a todos vocês aí. Vamos falar com o nosso Deus, convidá-lo para estar aqui. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais esse papo que vai começar. É tão bom quando a gente conversa, Senhor, é tão bom quando a gente bate papo entre irmãos aqui. Que o Senhor possa estar conosco, se faça presente e que tudo que seja para honra e glória do teu nome. Te agradecemos, fique conosco, te pedimos por Jesus, amém. 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 Bom, e daí então vamos aí apresentar o nosso convidado, Vanderlei. Tive o prazer de estudar com ele, fizemos faculdade juntos aí, não vou falar quando foi, porque senão entrega muita idade, né, Vanderlei? Mas faz aí já, quanto? 16 anos que a gente se formou, hein? 16 anos que a gente se formou. Fizemos faculdade aí de 2001 a 2005, lá no UNASP. E acho que faz um tempo já que a gente não se vê. Encontrei ele faz um tempinho aí, a gente reuniu a turma numa pizzaria, a turma da faculdade. Acho que foi a última vez que a gente se encontrou, né? Cara, se apresenta aí pra galera. Fica à vontade para falar aí. Se apresentar, onde frequenta, o que faz. Tá bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Então, eu sou Vanderlei Cremonesi Júnior, eu me formei com o Igor, nós nos formamos em Ciência da Computação lá no NASP, e já fiz de tudo um pouco, viu? O que eu faço? Hoje eu sou missionário quase em tempo integral, e tem várias coisas, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu tenho uma empresa de tecnologia, sou sócio fundador de uma empresa de tecnologia também, de consultoria, já fui professor universitário também, eu acho que basicamente é isso, e já participei de algumas missões aí, em alguns lugares diferentes, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu tenho na Bíblia tem alguns versos que falam que uma das maiores alegrias que a gente tem na vida é de poder testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Então, fico feliz da gente poder estar junto para ver como que Deus tem agido aí, o que Ele tem proporcionado para a gente. Obrigado mais uma vez por poder estar com vocês e em boas circunstâncias. Legal, cara. Muito bom aí, muito bom ter você com a gente. Bom, a gente tem discutido essas semanas aí com vários temas de missão. Nós começamos essa série aí com uma missionária lá da Alemanha, né? Voltou para lá, né, Salomão? Voltou, tá lá de novo. já tá lá de novo. Fazendo treinamento lá. Alguns pastores tiveram a oportunidade de conversar com a gente sobre missão. E daí, bom, Vanderlei, você não é pastor, né? Você não tinha, talvez, eu entendo que na época a gente conversava na faculdade, eu não me lembro de você falar da questão de missão, de fazer, não sei se você já tinha feito alguma coisa. Então, conta pra gente aí, como que surgiu esse tema, da onde que veio a primeira oportunidade, ou a primeira experiência, se você já antes já tinha tido, já conhecia alguém, como é que isso surgiu aí na sua vida? Como que chegou até você, cara? Gente, eu costumo dizer nós dois, né, minha esposa e eu, nós costumamos dizer que nós somos improváveis. Para mim, nunca tinha passado na minha cabeça a missão. Claro que quando a gente está falando de missão, tudo que nós fazemos para a causa de Deus, né, toda pessoa que nós conversamos, né, tudo que nós fazemos é missão. Mas no sentido mais amplo de você sair do local onde você mora, de ir para outras regiões. Só uma pergunta, tá interferindo o barulho externo ou tá dando para ouvir bem? Não tá nada, tá bem tranquilo? Não, dá para ouvir, sem tá interferência, tranquilo. Deu uma travadinha agora, mas tá sem interferência, tá tranquilo, garoto. Tá bom. Então, assim, nunca tinha pensado em participar de missão antes. Meu avô foi missionário
em Moçambique, depois ele foi missionário no Chile, no Cabo Verde, etc. Mas a gente só tinha histórias na família, mas nunca tinha passado na minha cabeça, eu nunca tinha imaginado. Depois que eu casei, minha esposa e eu, nós gostamos muito de viajar, então a gente conhece aí mais de 30 países, e a gente sempre viajou muito, mas sempre com foco de turismo, né, de lazer, e nunca com o foco de missão. E em 2015 foi quando nós tivemos a primeira experiência. É interessante como que isso aconteceu. A gente estava fazendo um pôr do sol em casa, conversando e tal, para quem não sei se todas as pessoas são adventistas, mas geralmente na chegada aí da sexta-feira para o sábado, então como pode ter pessoas que não são, deixa eu ver se eu consigo tirar esse reflexo daqui, porque da câmera. Geralmente na chegada da sexta para o sábado, a gente se reúne para comemorar a chegada do sábado, porque é um dia muito especial para nós, né? Então, a gente se reuniu, minha esposa e eu. Claro, não temos filhos ainda, temos 12 anos de casado, aí vamos fazer 13 esse ano. E aí a gente fez o pôr do sol, conversou e tal, e daí estava conversando no Instagram, e aí eu já tinha visto durante a semana uma ONG que construía ao redor do mundo. A ONG se chama Maranata, acho que vários de vocês já ouviram falar. Até tem um programa na televisão Novo Tempo, Maranata Histórias de Missão. E aí, essa ONG, eu comecei a seguir, comecei a falar, nossa, amor, olha que legal, eles têm projetos de construção ao redor do mundo e tal. Poxa, a gente podia fazer um negócio desse, né? Porque a minha esposa é arquiteta. Vamos lá, não sou pastor, sou formado em computação, minha especialização é em computação também. E então é legal para abrir para todas as pessoas que não são da área de saúde, porque geralmente a gente pensa missão para quem é formado em teologia, para quem estudou na área da saúde, né? E para quem tem alguma função afim, né? Psicologia e tal, X. E eu sou de TI, não tem nada a ver. E aí a gente falava, não tinha nada, o que a gente faz de missão? E aí essa missão era de construção, gente. E construção não é para ser pedreiro mesmo, pegar bloco, cimento, e era isso. Isso era junho de 2015. E já em setembro tinha uma missão para Angola. E aí, olha que interessante como Deus vai fazendo as coisas, né? Você tá falando desse negócio de pegar bloco, tá? Então acho que eu já fiz muita missão, porque quando eu era pequeno lá na rua, lá sempre que encostava um caminhão de areia, essas coisas, ia todo mundo lá para carregar bloco, ia todo mundo pegar areia lá para ganhar uns 50 centavos, R$1 e comprar coxinha e tubaína, né? Bater uma lá. Ou para fazer churrasco, né? Eu nem isso, então já fazia a missão, né? Porque eu batia a laje com os amigos, depois tinha feijoada e tudo, e a gente bater naquela laje lá. Então tá aí, gente. Essa é a ideia. Então você já estava fazendo missão desde criança, eu que cheguei atrasado, porque eu não construí isso aí, não. Desculpa aí, mas para mim eu descobri essa parte. E era para Angola. Então eu descobri em junho. Como a minha esposa e eu, nós dois somos profissionais liberais, né? Eu tenho empresa e ela também tem tinha um escritório de arquitetura. Agora tudo tinha, né? Depois vocês vão entender por que eu estou falando no passado. Aí nós decidimos ir. E aí, em setembro, fomos para a primeira missão na Angola para construir uma igreja. Então, nós fomos lá para subir as paredes, construir num local bem carente. E aí a gente entendeu que, na realidade, Deus tinha um propósito muito maior para a gente vai bater um papo sobre isso ainda, mas a gente descobriu a missão pelo Instagram, algo diferente. Nós frequentávamos a igreja, sim, íamos aos cultos, etc. Mas faltava algo, sabe? A gente sentia que precisava se envolver mais, a gente queria se sentir mais perto de Deus, a gente queria se sentir mais útil, a gente queria sentir que a gente fazia parte realmente do movimento, que é esse movimento que nós vivemos, né, na Igreja Adventista, de falar de Jesus para as pessoas, de contar o que ele faz na nossa vida, mas a gente não tinha essa oportunidade. E aí surgiu essa missão, foi a primeira, e aí depois tem várias outras aí durante o papo, a gente vai contando de algumas experiências. Mas então, assim, fui de TI, fui fazer construção, a gente chegou na Angola, então essa era a primeira missão, Maranata, só para quem não conhece também. Maranata é um ministério de apoio da Igreja Adventista. Então, eles são uma ONG americana, independentes, mas eles trabalham só para executar demandas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que interessante. Porque tem muito país carente, muito local que é muito difícil chegar a recurso, ou quando o recurso chega, às vezes é difícil de conseguir aplicar, fazer a gestão, realmente entregar um projeto. E aí a Maranata, o que ela faz? Ela recebe doações de doadores do mundo todo, e em parceria com a igreja, eles fazem as construções. Então, eles têm uma equipe de construção no local que vai atuar junto com o voluntário. Então, você não precisa ser um
um mestre de obra, ou um pedreiro experiente, que nem o Igor, né? Que nem o Marcelo aqui, que são pedreiros experientes, né? Não, e aí eles ensinam você lá e te apoiam. Tanto que, assim, a gente chegou a fazer uma fileira toda, né? Achou que estava arrasando, aí a gente chamou o responsável pela obra e falou, e aí, o que você achou? Ele falou, não tá muito bom, você pode tirar e fazer de novo. Então, assim, para esse tipo de gente, e foi fantástico, foi incrível. A gente era a primeira missão que Maranata Brasil. Maranata tem um escritório no Brasil. Eles são americanos, mas tem um escritório no Brasil. Acho que é o único escritório fora dos Estados Unidos deles. E eles começaram a mandar voluntários. Então, era a primeira missão. O que é mais interessante para complementar para quem não conhece? Não precisa de ser adventista, não tem faixa etária, para vocês terem ideia. Teve uma missão que meu avô foi com a gente. Meu avô tem 84 anos. E ele foi construir, trabalhar, e estava melhor do que muito voluntário, viu, gente? Então, e não obrigatoriamente só para pessoas da igreja. Então, outras pessoas puderam se doar. Foram pessoas de outras religiões conosco, e foi uma experiência muito legal. Então, assim, é algo diferente, é uma maneira que Deus começou a chamar a gente, e isso mudou muito, muito, muito a nossa vida, e a gente vai contando um pouquinho do que foi acontecendo, né? Então, foi mais ou menos assim que a missão surgiu na nossa vida, e aí o bichinho picou, gente. Aí é difícil parar. Caramba, que E experiência. quanto tempo de missão, Vanderlei, que você ficou lá? Isso é legal. Isso é legal porque geralmente não é todo mundo que tem muito tempo. As missões de Maranata geralmente duram 10 dias. Assim, você sai, né, geralmente numa quinta-feira, quarta ou quinta, depende do país, a distância do país. Que a gente foi para a missão na Índia, por exemplo, levou 40 e poucas horas para chegar no destino, né? Pegando vários voos, jegue, cipó, trem. Não, tô brincando, mas assim, a gente pegou alguns voos, depois ônibus, né, para chegar no local. Mas geralmente sai numa quinta e volta não no primeiro domingo. No outro domingo já começa o início do retorno. E a construção em si, geralmente ou começa na sexta ou no domingo. E os 2 sábados dentro da missão são os sábados que a gente vai visitar as igrejas locais, conhecer a cultura, conhecer as pessoas, conhecer os membros, eventualmente, da igreja ou da escola ou do orfanato. A gente interage com a comunidade. Então, são 10 dias, ou seja, a gente aqui no Brasil tem férias às vezes de 30 dias, mas né, o mínimo que você tem que tirar é 10. Então, dá para você fazer uma missão por ano, se organizar. E se você ainda quiser fazer um turismo para passear um pouquinho, né, porque para descansar também, né, se bem que você descansa mentalmente muito na missão, é incrível, mas dá para você, de repente, emendar e fazer algum passeiozinho ou antes ou depois. Então, não Salomão, acho que eu respondi, né? Não, é isso. Eu pergunto, porque assim, a gente fez a primeira live com a Liz, né, e ela estava explicando para a gente qual é a diferença de um missionário de carreira e qual é a diferença de uma mission trip, né, de uma missão, uma viagem de missão. Isso é importante a gente ter em mente, né? Porque você não está indo lá para ficar 5 anos, 3 anos, plantar uma igreja, nada disso, né? Está indo como um gostinho da missão, né? Foi mais ou menos isso. Apesar que agora você falou que está virando quase um missionário tempo integral, de carreira. Mais ou menos isso. Esse gostinho é realmente para você sentir um pouco do que é ser um missionário lá. E é o caso, né? Eu conheci a Liz também nesse caminho. Inclusive, o diretor de Maranata do Brasil hoje é primo da Liz, o Marcos. Legal. E aí a gente na verdade, eu conheci a Liz em algum encontro de missão. Porque quando você faz a primeira missão, é impossível, assim, a não ser que você esteja com uma cabeça em outro lugar, que você esteja lá porque você foi obrigado, mas você procurou ir. E aí todo mundo tá com a mesma mentalidade de serviço, de servir, de amar o próximo. E aí você vai, geralmente, psicologicamente, você não acaba não julgando, você acaba olhando com amor para cada coisa que acontece. Você procura Jesus em tudo que você vê, você não procura defeito. Você procura se você encontrar algum defeito, você vai levar a solução, porque você escolheu aquilo, né? Isso é interessante também nessa questão da missão. E então, aí você começa a sentir um pouco de como é estar no campo, como é interagir com as pessoas, né? A diferença cultural, a riqueza cultural do outro, e você começa a sentir um prazer imenso, porque você vê que isso enriquece, e aí é uma coisa que é muito legal. Quando você vai em missões de locais diferentes do mundo, né? A gente já teve a oportunidade de 8, 9 locais, assim, em locais diferentes, algumas vezes repetida, mas você começa a ver um contexto de como a missão de uma igreja que é mundial.
a visão do todo, global. Você começa a ver tudo se encaixando e você entende o movimento global. Por exemplo, você fazer o estudo da escola sabatina, e para quem não sabe, a gente tem uma lição, um manual de estudos que nós estudamos. Isso, um manual de estudo que nós estudamos todos os dias. E nos sábados nós nos reunimos para conversar sobre esse manual de estudo. E é muito legal, porque a gente aprende muita coisa diferente, diversos assuntos, diversas formas, e isso vai mudando a nossa vida, isso é incrível. E aí você está, por exemplo, na Angola, e aqui no Brasil, a gente geralmente se reúne na igreja, ou em uma sala, ou em alguns bancos, em classes, e lá na Angola, no primeiro sábado, e isso é muito legal, as pessoas, os visitantes ficam dentro da igreja, e todos, na igreja que nós somos, eu não sei se é em todas, mas a que eu fui foi assim, todos saíram da igreja, fizeram rodinhas, em pé, e fizeram a escola sabatina de 45 minutos, 1 hora, todo mundo em pé, em rodinhas fora da igreja. Porque os visitantes ficavam dentro da igreja, eles ficavam em pé, em uma rodinha, conversando sobre a lição. Eu achei muito interessante. Então, assim, é legal que você vai vendo como que funciona. Uma outra coisa que eu achei muito incrível. No sábado anterior que nós fomos, tinham 72 pessoas sido batizadas. Que legal. Eu fiquei... Aí o pastor falou assim, gente, eu gostaria que todos os membros viessem, todas as novas pessoas batizadas viessem aqui à frente. Aí foram, a gente ficou impressionado, né? Aí entrou um coral cantando na língua dele. Eles têm uns dialetos na Angola, eles falam português, mas eles têm, acho que é Kibuntu e o... esqueci o outro, desculpa, gente. Faz 2015. De TI, a gente, né, vai... tem uns espaços que a gente, umas lacunas no cérebro aqui. E aí, o que acontece? O pastor falou, olha, esses membros acabaram de se batizar, a gente quer que eles continuem junto com a gente quer que eles continuem membros. Então, cada um deles vai ter um padrinho aqui da igreja, e todos os membros devem ter, os membros que já são da igreja, devem pegar esse membro recém-batizado e apadrinhá-lo, e cuidar dele no sábado, chamar para comer em casa, cuidar, acompanhar. É muito interessante, porque por mais que a gente entenda que isso é algo que deveria ser uma premissa, né? A gente trouxe um membro para o nosso grupo, nós deveríamos abraçá-lo, nem sempre isso acontece, ainda mais se a comunidade é muito grande. E aí eu achei isso super bacana. Então, assim, você faz uma mission trip, sente o gostinho, entende o que poderia ser o prazer de ser um missionário e começa a sentir coisas diferentes, em realidades diferentes. Isso é incrível, assim, para mim abre muita mente. Às vezes eu viajava para o exterior e às vezes não estava achando uma igreja e tal, antes de começar a participar da missão, às vezes eu falava, vou assistir pela internet, né, no sábado e tal. Depois de ir para a missão, eu fazia questão, em todo local que eu ia, de procurar uma igreja para frequentar, para ver como era, para estar perto dos irmãos e etc. E tudo isso foi fazendo muita diferença na minha vida. Pergunta, Vanderlei, você falou assim que beleza, primeiro vocês surgiram lá, a oportunidade de vocês irem para Angola, né, para construir lá, fazer a construção, trabalhar com coisas que vocês não trabalhavam. E qual foi o período, assim, por exemplo, você apareceu isso para vocês e vocês foram, vocês se prepararam, teve alguma exigência do pessoal de, olha, vocês têm que ter isso, tem que ter aquilo, ou, como você falou, algumas coisas já deixou claro, né? Por exemplo, conhecimento. Seu conhecimento não tem nada a ver com o que você foi fazer lá, com o seu serviço. É mais a doação do seu tempo e a sua disponibilidade, a doação do que você consegue fazer ou está disposto a ajudar. Mas eu sei que também tem uma organização por trás, tem um pessoal por trás, tudo, e eles dão toda a orientação, alguns pré-requisitos, talvez, você falou de idade que não tem limite, mas talvez para pessoas às vezes que têm filhos, que não têm filhos, como é que funciona isso daí? Que orientações que eles te deram lá para você fazer sua primeira missão? E quanto tempo foi isso? Foi, sei lá, 1 ano antes, 2 anos antes, 6 meses antes, 1 semana antes? Basicamente o seguinte, essa é legal a sua pergunta, Igor, até porque a gente já liderou projetos de Maranata depois desse. Então, assim, como o Maranata é uma ONG que faz esse trabalho, ele já tem toda uma estrutura para te receber. Então, eles fazem toda a logística no destino, né, que é para onde você está indo, eles têm uma pessoa que recebe o voluntário lá, que já vê o local que você vai ficar, que já vê sua logística de transporte, tua alimentação, tudo. Então, basicamente, nos projetos de Maranata, essa é uma parte interessante, porque para ir nas primeiras vezes, é legal você ir com uma ONG ou com uma estrutura bacana, porque você já tem tudo isso organizado. O nosso, eu em junho descobri, a gente conversou,
a minha esposa falou, vou tentar me inscrever, vai que eles aceitam a gente, né? A gente não tem experiência, mas vou tentar. Em setembro nós fomos. Então, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses nós fomos. Antes da missão, a gente fez uma reunião via Zoom. E o líder do projeto conversou com a gente, explicou sobre o projeto, o que seria feito, a duração, como que ia ser mais ou menos. E como nós somos voluntários, todas as despesas para a missão nós que pagamos. Então, a passagem aérea e o custo de alimentação, hospedagem e transporte, nós pagamos, tá? Então, assim, esse planejamento para a missão com a Maranata é algo que é mais tranquilo no sentido de que existe, sim, eles me enviam para você depois um documento para você ler o tipo de roupa que é o ideal para o local, porque tem local que se veste de um jeito, tem outro local que se veste do outro, o que você tem que levar, né? Como vai dar um exemplo simples, mas assim, você só pode trabalhar com sapato fechado, você precisa de levar repelente, ou você precisa de trazer determinado item, porque esse país é determinada forma. Por exemplo, a gente foi para a Índia, estava bastante frio, então falaram, traz roupa de frio, porque nessa época está muito frio. Foi para o Quênia, nós estamos numa cidade que ela é uma cidade com uma concentração bastante grande de muçulmanos, então o ideal é não usar roupas curtas, porque, né, chama muita atenção e tal, porque não se sabe como a pessoa vive, o background. Então, para as missões Cultura, com Maraná, né? Eles falam bastante da cultura, né? Então, dão orientação de como se exportar, como você... Sim, sempre. Sempre. Como você vai se relacionar com outra pessoa. Então, a gente brasileiro é muito abraço, né? Chega chegando. E tem lugar que a pessoa não está acostumada com isso. Às vezes, ela até, com um tempo de relacionamento que eu falo assim, passando 1, 2, 3, 5 dias juntos, a gente até na hora de ir embora consegue dar um abraço, desde que a gente entenda que a pessoa não vai se sentir invadida no espaço dela, né? Então, com Maranata, não há uma necessidade tão grande de um preparo especificamente. Claro que a gente está falando de mission trip, de short term, né? Então, de curto período, uma missão de 1 semana e meia. Então, assim, você realmente faz a inscrição, compra a sua passagem. Existe, sim, uma parte de um manual, né, de boas práticas, de melhores práticas, como se comportar. Existe, sim, um call antes de fazer a missão. E depois na missão, como eles já têm alguém que vai receber você lá, que é realmente um responsável por todos os voluntários, você vai chegar no país, ele vai estar alguém com a plaquinha lá esperando você na saída do aeroporto, daí vai te colocar na van. Então, é como se fosse um CVC da missão. Claro, entenda as proporções e entenda o respeito que eu estou falando da missão, mas assim, é um processo que já está organizado para o missionário entrar e se sentir bem e sentir confortável. Não é uma missão perrengue, sabe? Por mais que a gente, por exemplo, na Angola a primeira vez, nós ficamos numa escola que estava abandonada e depois eles limparam e tal para receber a gente tomou banho de caneca, dormiu no chão, colchão de ar, como mosquiteiro, mas assim, foi uma experiência incrível e só chamou mais atenção. Então, mais ou menos assim, sobre a preparação, é isso. Então, se você tem tempo, você tem um recurso, está procurando um projeto, procura a Maranata que você vai ter uma experiência incrível, isso daí a gente garante para vocês. Tanto que é o seguinte, Igor, eu voltei, terminando de responder essa pergunta, eu voltei em setembro e foi tão impactante que a gente já perguntou quando era a próxima, e era em janeiro de 2016, e nós fomos de novo, minha esposa e eu. E aí foi para a Índia, e já falando rapidinho, a gente foi para uma região que é perto da cadeia de montanhas do Himalaia já, muito frio, já não tem um indiano com aquela fisionomia que a gente está acostumado a ver, tem mais fisionomia mais de mongol e tal, é uma fisionomia diferente, mais pro lado de um rostinho mais asiático, né? arredondado, Mais puxado mais asiático. asiático, isso. E aí, lá era muito frio e tal. Mas também, a gente chegou lá, aí foram mais de um voo, foi bem longo a viagem, a gente chegou lá, tinha um ônibus, a gente ficou numa guest house da associação, né, que vamos dizer assim, o escritório que faz a gestão das igrejas daquela região, e ficamos lá, e lá já era um beliche, já era uma forma diferente aí. Então, mas todo o restante, porque toda a parte de atuação, de trabalho, de compra de material, de providenciar todas as questões, a Maranata fez. Depois da Índia, só para explicar um pouquinho, na Índia, como a gente foi a segunda vez em seguida, o diretor de Maranata falou, olha, vocês viajam bastante, falam inglês e tal. E outra coisa, ninguém é obrigado a falar inglês
para você participar da missão. Vai ter alguém para traduzir sempre. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu vou liderando a missão, eu sempre traduzo, assim, sempre ajudo as pessoas em tradução, porque geralmente não fala português, nos locais que eu fui, pelo menos, só na Angola, né? Mas depois aí não falava mais português. Então, a gente foi convidado para liderar projetos. E aí, o que era feito? E aí fica uma dica aí para a igreja de vocês. Eu não sei exatamente todos os pontos que vocês fazem, mas se vocês também tiverem interesse em fazer um projeto de Maranata, várias igrejas já montam um grupo da própria igreja e fazem um grupo da igreja, do grupo de amigos. E aí, claro, vem a local, a data e tudo, e o Maranata monta essa estrutura e faz uma parceria para poder fazer o projeto. A gente liderou depois desses 2 mais 5. Então, a gente foi para Angola, para a Índia, aí a gente liderou primeiro para o Quênia, e foi mais 2 vezes para o Quênia, e foi para Índia de novo e para Zâmbia. Pô, legal pra caramba. Eu queria ver o casal aí, o casal aventureiro aí. Você e sua esposa aí, né? Chama ela aí para entrar também. Mas uma coisa interessante do Vanderlei tá falando aí da Maranata, cara, Olha lá, legal minha falar esposa acabou de entrar aqui, ó. E aí, tem tudo bem? Tem 2 Vanderlei na live aí. 2 Vanderleis. Vanderlei, senhora Vanderlei. Prazer, viu? Seja bem-vinda, participa aí com a gente desse bate-papo. É sempre bom ter esse lado feminino aí da viagem, né? Uma coisa interessante, a gente não está aqui para fazer a propaganda da Maranata, mas é interessante falar de uma empresa que é séria como a Maranata, porque tem empresa, pasmem, mas tem empresas que falam que são empresas de missão e, no fim, são empresas que fazem tráfico de gente. Eu não estou brincando. Isso é muito sério. Então, assim, não escolha quando você for fazer uma mission trip ou ser um missionário de carreira, procure um instituto de missão como o da Liz, procure a Maranata como essa que o Vanderlei participa, porque isso é muito sério. Tem gente que faz tráfico de gente, tem gente que faz tráfico de órgãos. Então, assim, é muito sério. Então, Os fica a órgãos dica aí. tem uma pedra no rim, um fígado com gordura, acho que ninguém ia querer, viu? Você ia se dar bem lá. Não ia, não. Vanderlei, aproveitando aqui, você é parente da Shirley? Minha tia, irmã do meu A pai. sua tia? Uhum. Ah, então. O filho dela, o Pablo, é casado com a prima da minha esposa. Aí quando ela ouviu o que seu nome, legal. ela falou assim, ele deve ser parente do Pablo. Sim, Então você é primo do Pablo. Primo de primeiro grau. Primo de primeiro grau. Legal, que legal. Que legal. Quase um parentesco aí. Boa, aí, ó. A família na missão, né? boys. Vamos embora. Vamos fazer uma missão, então, que a gente estava programando ir agora em 22 lá visitar eles na Espanha, né? Uhum. Conhecer e tal, porque a gente não conhece esse lado da Europa aí, né? Uhum. Mas aí a pandemia aí, bicho, tirou toda a nossa esperança. Mas a vontade de conhecer, né? Nem que for essas missões curtas, né? Que é mais uma viagem mesmo, para sentir como é, né? Mas a gente fica admirado, assim, porque conforme vocês foram falando, eu fui pensando, né? Até falei pra minha esposa assim, o cara tinha faculdade, a esposa arquiteta, não sei o que, de repente ela falou assim, você não tá entendendo, isso é um chamado. A pessoa sente que Deus está falando com ela, né? E a gente eu não consigo sentir isso, né? O meu chamado é todo dia, vai trabalhar, seu preguiçoso, né? Vai Meu ter chamado é formiga. acorda, né? A briga é essa, mas, nossa, eu fico emocionado de ver que tem gente que recebe chamado e vai mesmo. Queria ver se a gente tinha essa coragem aí, né, Igor? Né, Salomão? É verdade, é verdade. Mas, Vanderlei, você falou um ponto importante aí, eu queria ver, não sei se você tinha pessoas com filhos lá ou geralmente não, a maioria é solteira, porque a gente pergunta assim, a gente fala assim, o que me segura muito são meus filhos, a estrutura familiar, ou às vezes, né, os solteiros, ou até as pessoas que às vezes vão achando que vão conhecer outras pessoas lá, né, voltar já casado, né, não se sabe qual é a orientação que eles dão também nesse sentido, de preparar a pessoa para o que esperar, porque ela espera chegar lá, né? Eu acredito que eles devem fazer uma entrevista também para saber se não está levando... né? O Salomão falou desse tráfico, esse também se não está levando um louco para lá, né, velho? Às vezes o cara está levando um problema e não uma solução. Tá levando uma mala.
mais uma mala. E como é que foi com você e com sua esposa aí, de repente, ela contar, ela também, né, como que ela se sentiu lá na primeira missão, porque às vezes nós homens, assim, a gente se sente mais à vontade, porque em alguns países, aqui no Brasil ainda tá mudando um pouco, mas alguns países ainda tem a relação do homem tá sempre à frente, a mulher, como você falou, na Índia, né, a cultura é um pouco diferente. Para ela, qual foi o impacto para ela, né, de chegar ali numa cultura totalmente diferente, especialmente para as mulheres, às vezes, né, nesses lugares em que as mulheres às vezes têm um papel que hoje muitos aí consideram que é um papel minoritário, ou às vezes não, mas que a gente sabe o quão às vezes é importante, né, para aquela cultura, né? Não, porque às vezes eles falam assim, porque a mulher lá na África tá fadada a fazer o trabalho doméstico, né? E daí tu nos fala assim, é um trabalho minoritário, ainda tem a cultura do passado, né? Do machismo, e bababá, né? E coisas do tipo. E daí, para ela, às vezes é impactante. Fala assim, pô, o que você faz no Brasil? Não sei se alguma chegou a perguntar para ela, uma pessoa de lá, um local. Eu sou arquiteto, eu trabalho em um escritório de arquitetura e tal. A pessoa fala assim, nossa, você trabalha fora de casa? Não sei o quê. Não sei se para isso, para ela... se para isso... deixa você trabalhar. Tem se muito para ela foi marido algo que não deixa diferente, para você não foi algo hoje. diferente aí. Como que foi o impacto para você numa cultura tão diferente, e principalmente assim, especialmente para as mulheres? Olá, e se apresenta, pessoal. Aproveita e se apresenta aí pra gente. O marido nem fez introdução. Não, ela acabou de chegar, a gente estava no meio ali, né? Calma aí, gente, deixa Vivian tá com você, seja líder de missão, já fez bastante, já se apresentou bastante, amor, tá contigo aí a palavra. Bom, eu sou a Vivian, né, esposa do Vanderlei. Eu acho que quando você está disponível para trabalhar para Deus, Ele abre as portas e tudo é feito, tudo acontece com a maior naturalidade possível. Então, eu não senti nenhuma barreira, nem do meu lado, mas das pessoas. Pelo contrário, elas sempre tinham curiosidade de saber como é a vida aqui no Brasil, porque muitos, às vezes, nunca ouviram falar do Brasil, só sabem do Ronaldinho, do futebol, e é o que eles sabem do país. Mas, assim, mas acho que não teve nenhuma barreira, não. Pelo contrário, elas ficavam admiradas, assim, de ver a gente na construção, trabalhando, e... acho que não teve nada disso, não. Pelo contrário, mais a gente querer saber a curiosidade deles, pegar as criancinhas no colo, amarrar as criancinhas no lenço nas nossas costas. Foi o que mais nos aproximava também, o amor, né? Entre a gente, que nos aproximou mais e não teve barreira nenhuma, não. Legal. Pode falar, Salomão, desculpa. Posso te perguntar rapidamente aqui? E quais países que vocês foram? Conta pra gente, além da Angola, Índia. Nós já fomos Deixa a Flavinha falar um pouquinho. Conta aí, Nós já fomos para o Quênia algumas vezes, 3 vezes para o Quênia, Índia, Angola. Nós fomos recentemente para a Zâmbia, que é um país na África também. Acho que foi isso, né, amor? E a Amazônia, né? A gente está hoje lá, que também é uma cultura totalmente diferente, a Amazônia. Quem é aqui do Sudeste não tem noção do que é o estado do Amazonas, ali Pará, como as comunidades ali se comportam, como as mulheres ali são trabalhadoras. Então, é um outro Brasil ali, totalmente desconhecido por nós, assim, até a gente chegar lá. Então, foram essas experiências aí. Para quem não conhece, mas mais ou menos como se a gente tivesse, sei lá, em 1980 ainda? Sim. Sei, né? De repente a gente ficou muito chocado agora que a gente foi, há poucos meses atrás, em uma comunidade ribeirinha que não tinha luz elétrica, assim. Então, as pessoas... Era gerador, entendeu? Não chegou poste, era gerador. Tipo, gerador nem anos 80, né? Aquelas televisões comunitárias na praça, e sem geladeira eles vivem pela misericórdia do Senhor, assim. Hoje eu tenho uma farinha e o Senhor vai me dar o peixe amanhã. Então,
E assim, e quando você se depara nesses locais que são tão diferentes da nossa realidade, você vê um amor muito genuíno assim por Deus. As pessoas ali estão com o coração mesmo, elas amam mesmo a Deus e não esperam muita coisa em troca e são felizes assim com um pouco que Deus dá. Então, é muito bonito de ver o amor dessas pessoas assim, tanto com a gente que está indo para lá, né, servir de alguma forma, tanto para com Deus, assim, é muito, muito inspirador e bonito você ver a fé dessas pessoas. Vocês É estavam para vocês falando aí. terem... Desculpa, Pode Wanderlei. falar. Não, pode continuar aí, Não, cara. pode falar. Só para vocês terem ideia, a gente foi 3 vezes para o Quênia. A gente ama o Quênia, a gente tem um carinho tremendo, mas Deus não quis que nós fôssemos para o Quênia ainda. Então a gente está em Manaus, agora a gente está em São Paulo, nós dois, mas nós estamos morando desde julho do ano passado. Fomos no meio da pandemia para Manaus porque queríamos ser missionários na Guiana Inglesa. Nós somos chamados por uma igreja ali de Manaus que faz trabalhos na área de saúde, na Guiana Inglesa. Depois a gente pode contar um pouco mais, mas a gente está morando em Manaus. Mas assim, a gente foi no Quênia em tribos, literalmente. Então aí não é nem anos 80, aí já é vivendo como na época de Jesus, assim, as criancinhas de pastor mesmo, com o rebanho, mas é na savana. Então, tipo, a gente estava voltando um dia da missão, passaram 2 elefantes na estrada, assim, atravessaram a estrada, e assim, é muito, muito carente, local que as pessoas se alimentam comida sólida uma vez por semana. Então, assim, é algo que a gente não faz ideia. A comida é uma pasta de milho, né, tipo uma polenta que a gente tem aqui, mais dura, às vezes se tem alguma coisa para pôr em cima é feijão, mas não tem tempero, não tem nada, não tem recurso para nada. Então, assim, e a gente foi construir em 2017 a primeira escola. Era a primeira geração que teria acesso à educação naquela comunidade. E a gente pôde construir uma sala de aula para eles. Então, assim, não tem preço, pode trabalhar o quanto você quiser, você pode comprar o carro que você... Não tem dinheiro que você pode dar o que você quiser, que não tem dinheiro que pague essa alegria de você saber que, de alguma maneira, Deus te usou e te permitiu você estar numa realidade dessa, né? Numa igreja onde as pessoas não têm comida e estavam cantando, agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu te ofereço os meus filhos, eu te ofereço a minha vida, Senhor, muito obrigado. Então, assim... A música era assim, ó, eu não tenho, Senhor, não tenho nada para te ofereço os meus filhos. Não tenho nada para te oferecer, eu te ofereço minha vida. Em uma igreja lá que as pessoas se matavam. Literalmente 2 tribos rivais, a ponto de ter um posto da polícia. Pouquinho tempo depois que a igreja Jesus chegou nesse local, as pessoas estavam ali juntas adorando a Deus e cantando essas músicas lá para nos receber, assim. Então, é um amor muito puro, assim, por Deus. Aí você volta para casa, suas prioridades mudam, né? E aí Deus vai transformando sua vida e é sempre uma bênção, né? Eu ia perguntar isso no final, porque tem a ver com o final, mas já quero perguntar agora, posso fazer um spoiler aqui para vocês contarem? Às vezes é difícil, às vezes a comida é ruim, às vezes, como você falou, dorme lá no chão, no colchonete, gasta o seu dinheiro, o seu tempo, você abre mão das suas coisas aqui. Valeu a pena? Nossa. Conforto, né? Até conforto. Eu queria Eu saber... sei a resposta, mas... até complementar a pergunta, mas do tipo assim... eu queria, não sei se vocês conseguiram talvez transformar em palavras, né? Mas quando você voltou para casa, tanto a Vivian quanto o Wanderlei, e daí você parou aqui no Brasil e você chegou, pegou um táxi, foi para São Paulo e abriu a porta do seu apartamento, chegando lá do Quênia, ou chegando da Índia, de um lugar que você, principalmente do Quênia, que você falou, no meio de uma tribo, né, sem estrutura nenhuma, comendo papa, né, que eles fazem de farinha, de milho, ou de uma coisa que eles fazem até uns bolinhos, né, quando conseguem alguma coisa para esquentar. Eu já vi algumas coisas assim. Mas e daí você abriu a porta do seu apartamento, qual foi o sentimento que você teve, cara? Do tipo assim, olhando aí, você não sei se você chegou a fazer uma reflexão. Tangibilizar. Cheguei, vou contar rapidinho, então. Quando eu voltei a primeira vez da Angola, eu cheguei, olhei na garagem, a Vivian tinha um carro, eu tinha outro carro, e aí eu pensei, para que eu preciso desse carro? Para que eu tenho esse carro? Aí, qual é o motivo de ter esse carro? Eu tenho esse carro porque eu preciso ir para o trabalho, porque eu preciso viajar, ou eu tenho esse carro porque eu quero demonstrar alguma coisa para alguém?
Porque se for para demonstrar alguma coisa para alguém, eu não preciso desse carro. Não faz sentido viver desse jeito. E aí, 1 ano e pouco depois, eu vendi meu carro. Comecei só a andar de Uber, porque não fazia sentido ter o carro. Porque o carro, no objetivo, o propósito de ter, não era esse. E cada missão que a gente voltava para casa e falava, para que a gente está dedicando tanto tempo para conquistar coisas, sendo que nossa maior alegria está quando a gente está com pessoas e quando a gente está dedicando tempo para pessoas. Então, começou a perder o sentido, vou deixar a Vivian contar um pouquinho do lado dela também, mas começou a perder o sentido, uma série de coisas que faziam muito sentido para nós. Então, trocar o apartamento por um apartamento maior, que é muito da busca que a gente está numa cidade grande, né? A gente está falando aqui para uma comunidade que é de São Paulo, que está buscando, né, crescer sempre financeiramente, prosperar, e não tem nenhum problema isso, nada, zero. A questão é que isso começa a parar de fazer sentido, e até a missão precisa de recurso também, tá, gente? Então, não vamos dizer assim, eu vou virar um monge budista, viver de fotossíntese, tô brincando, mas tem gente que, tipo, sabe, não, precisa de recurso, mas assim, começou a parar de fazer sentido. Então, eu começava a olhar algumas coisas que já não chamavam mais tanto a minha atenção. Como eu voltava para casa, e estava mais contente e sentia contentamento com o que eu tinha, e ao invés de querer fazer outras coisas, eu preferia separar o recurso para ir para a missão, porque era o que me trazia mais alegria. Então, o trocar de carro, que às vezes a gente fica feliz quando compra um carro novinho, um carro que a gente gosta, a gente tem algumas coisas que a gente, de repente troquei um celular, que tem alguns mimos que não tem nada de errado, mas algumas coisas que não se tornaram mais prioritárias. Eu queria que a Vivian contasse um pouco da visão dela, até da profissão, do X, que ela contasse um pouquinho também sobre isso, porque são perspectivas diferentes. Então, só para você saber, eu vendi meu carro e começou a parar de fazer sentido um monte de coisa para mim. Eu acho que tudo isso mexeu muito com a gente que voltava e essas coisas não faziam tão mais sentido, né? Mas acho que o que mais pegava, assim, o que mais me impactou, antes parecia que eu estava cega, assim. Eu vivia em São Paulo, andava pela rua e não prestava atenção ao meu redor. Quando a gente voltou da missão, não tinha como a gente passar na rua, não perceber uma pessoa em situação de rua, não tinha como você olhar para as pessoas e não se importar mais com elas e não ser só algo invisível no seu dia a dia. Então, essa mudança interior de você começar a perceber seu próximo e aquilo ser importante para você, coisas que não eram tão importantes, eu acho que fez toda a diferença a ponto da gente entender o chamado de Deus e entender que isso era o mais importante e era o que Deus queria para a nossa vida, assim. E se lá atrás tivessem falado assim, há 5, 6 anos atrás, que a gente ia largar tudo para ser missionários, a gente jamais iria acreditar, talvez fosse dar risada, né? Mas, assim, Deus vai transformando, você vai voltando de cada missão e você vai não conseguindo mais não dedicar tempo para as coisas de Deus, você acaba não criticando mais, você vai lá botar a mão na massa, você acaba usando com mais qualidade o seu tempo para as pessoas. Então, é uma mudança, assim, foi uma mudança muito grande, muito mais do que financeiramente, né? De você abrir mão de uma coisa aqui ou ali. É uma mudança interior mesmo, de você perceber as pessoas, percebendo as pessoas, entender o seu papel na sociedade e, a partir daí, não ficar mais parado e usar o seu tempo, o seu recurso muito mais, a ponto de entender que era a vida toda, não só as férias, não só alguns dias, né? Então, quando você fala mudança, na verdade, não é uma mudança, uma transformação, né? Total. Você se transforma, né? E, assim, eu faço algumas reflexões também, né, com a minha esposa, que a gente conversa sempre sobre alguns aspectos, e quando eu vejo vocês falando, por exemplo, vocês vão para um lugar desse, você chega lá, os caras têm muito pouco para comer, mas eu tenho certeza que uma fração daquele muito pouco foi dividido com vocês, da mesma forma que vocês foram lá para dividir com eles. E a gente vê num momento que a gente vive hoje, um momento de pandemia, onde uma máscara que salva vidas, uma máscara hoje pode salvar uma vida, porque é uma contaminação a menos, que custava
15, 20 centavos, hoje custa 60, 70 centavos no nosso país. Qualquer país desenvolvido no planeta, quando entra uma crise, as coisas baixam para que elas tenham acesso, a população mais carente tem acesso. O único país no mundo que é o contrário, que quando começa uma situação que é periclitante, em vez das coisas abaixarem para todo mundo ter acesso, eles aumentam, né? Então, assim, a gente vê essa questão de você querer ter mais, está incutido na nossa sociedade, né? Todo dia, quando você acorda pensando, hoje eu vou ganhar isso, hoje eu vou fazer aquilo e tal. E aí, quando a gente vê vocês falarem assim, de verdade, dá uma inveja santa, tá? Não entenda do outro lado, mas eu fico com muita vontade de poder participar de alguma coisa desse tipo, viu? E a Liz fala muito isso, de gente que vai para a missão assim, pensando, pô, vou chegar lá, vou fazer, vou acontecer e tal. E aí chega lá, quebra a cara total, né? Porque não era nada aquilo. E a pessoa sai assim, tipo, transformada. Ela acha que vai chegar para mudar as coisas em 10 dias, como se desse para mudar a cultura de alguém em 10 dias, né? Ou os costumes. E aí, no final, é a pessoa que sai transformada, né? E o pior que... Outra pergunta já emendando aí. O pior que vocês comeram lá, cara, o que foi nesses lugares todos aí? Foi a papa de milho? Teve alguma coisa muito ruim que vocês comeram? Vivian, e aí? Para a gente teve uma experiência não muito boa gastronômica na Índia, porque o curry lá tudo muito forte, né? As pessoas exalam os temperos. Então, na primeira experiência que a gente teve na Índia foi até ok, mas a segunda, alguns voluntários não passaram bem, na verdade, nós líderes também não passamos bem alguns dias, mas o interessante é que mesmo com muito perrengue, mesmo você passando mal, comendo alguma coisa que não é do seu dia a dia, você não está acostumado, quando você volta para casa, aquilo se torna muito pequeno, assim, pela experiência que você viveu. Então, assim, tem perrengue, tem comida ruim mesmo, tem, assim, você passar mal. Não é tão ruim, porque, por exemplo, geralmente tem um... É mais alguma coisa que, tipo, o seu estômago não está acostumado. Porque, assim, por exemplo, o pessoal cozinha com água mineral, sabe? Tem todo um cuidado, porque a gente foi com estruturas, com organizações estruturadas. Então, a gente foi com o Salva-Vidas Amazônia, que é o Instituto de Missões Noroeste, que é lá no Amazonas, e com o Maranata. Então, as missões que nós fomos foram com instituições extremamente cuidadosas. A gente dormiu em rede, dormiu no barco na rede. Então, assim, tem alguns perrengues de tomar banho de caneca e tal, dormir em rede, ter lugar que tem bastante mosquito, calor pra caramba, mas, assim, de perrengue de alimentação... Ou muito frio, né? Ou muito frio, que a gente passou frio pra caramba na Índia, mas não teve tanto perrengue, não. De verdade, essa é a notícia boa, Salomão. Passamos mal uma vez com a alimentação? Sim, mas eles estavam fazendo de tudo. Não, gente, vocês estão passando mal, o que a gente pode fazer? Eu falei, não, cozinha desse jeito, faz assim e tal. Pô, faz uma canjinha de galinha quentinha, assim. Só uma canja. Cozinha de vó. O perrengue sempre vai existir na missão. Assim, se você ainda está indo para um lugar totalmente afastado das grandes cidades, você vai correr esse risco de passar por algum aperto. Mas, assim, foi o que eu falei, fica muito pequeno, assim, quando você volta e vai contar e vai lembrar das experiências, o que aquilo significou para você, que transformou sua vida. A comida, assim, você passar mal e dormir mal, isso aí fica muito pequeno, assim. Só para vocês terem ideia, algumas coisinhas rápidas de missão que marcaram a minha mente. Primeiro, as crianças que ganharam, a gente abriu uma ONG. Ixi, essa é uma hora aqui, esse papo vai ser curto, onde a gente pode sentar aí uma tarde para conversar, mas a gente levou bonecas, a gente abriu uma ONG que fazia boneca de pano para levar para a missão. E as crianças nunca tinham tido brinquedo, então a gente deu bonequinha para as crianças na quinta-feira à tarde, na sexta-feira à noite elas estavam com a bonequinha na igreja, as meninas não largavam o brinquedo. Os meninos ganharam uma bola, cada menino. Ele nunca tinha uma bola de pano, talvez, para todos. Então, assim, algumas coisas que marcaram. Você ter 4 crianças segurando na sua mão, porque elas nem sempre têm um carinho como a gente está acostumado aqui. E aí uma puxa a mão da outra para ela conseguir pôr a mão, segurar na sua mão.
Ou um senhor, por exemplo, receber um abraço e começar a chorar copiosamente, porque eu não sei se já tinha recebido um senhor de 60, 60 e poucos anos na tribo, porque eu não sei se já tinha recebido um abraço. Então, são coisas simples. Os idosos lá querendo pintar nas atividades das crianças. As crianças nunca tinham se olhado no espelho, né? Numa tribo. A gente perguntava, quem que Jesus mais ama? E aí a gente tem até um livrinho que você abre assim, e é um espelho. E aí ela ficava olhando assim, a gente tira a foto, você tem que mostrar para ela a foto, porque ela não está acostumada a ver uma foto no celular. Então, são coisas simples que a gente não valoriza no nosso dia a dia e que tem um valor tão maior do que o que a gente dá para as coisas. É algo tão mais puro, mais humano. A gente se sente mais perto do que viver como Jesus viveu, sabe? A gente sente que a gente está tendo a oportunidade de fazer o que ele fazia quando a gente está indo fazer algo de maneira altruísta, porque você não vai receber nada em troca, literalmente, mas o amor em troca, ou de repente talvez a pessoa nem vai saber receber, porque ela nunca recebeu alguma coisa do jeito que você fez, mas você saber o que aquilo significou para você, isso começa a mudar, te transformar de uma tal forma que a gente começou a repensar a nossa vida, a gente voltou e falou, tá bom, aonde que a gente é mais feliz? Fazendo as outras viagens de turismo, fazendo as outras coisas que a gente faz ou na missão? Na missão. Tá bom, se eu sou mais feliz na missão, por que eu volto da missão? E aí a gente aprendeu, até que vocês já falaram com a Lisa, amor, você não ouviu, eles já fizeram entrevista com a Lisa, acho que foi uma das primeiras. E a Liz Mota também é uma das nossas mentoras e ela ajuda muita gente num caminho de, sabe, desenvolver o caminho do missionário. Ela falou, a gente conversou bastante, mas que para eu viver numa cultura diferente, eu preciso aprender a língua. E aí, para eu aprender a língua, não adianta eu ficar menos de um ano, porque eu não vou entender e falar a língua perfeitamente. Até posso no inglês, mas depois eu vou aprender um russo, eu vou aprender um árabe, né? E aí a gente começou a ver que a missão era uma missão por uma vida, e a gente começou a definir isso em 2019. E assim, ó, lembrando que é um processo. O chamado é um processo, né? O Borges estava até falando ali, eu não sei o nome dele, mas ele tá Morador Borges, então para mim é o Borges agora. Mas Marcelo, ele tava... mas a gente também chama de Borges. Chama de Borges. Então, beleza. O Marcelo estava falando desse processo, dessa transformação, mas Deus foi mudando a nossa mente de tal forma que para mim, assim, para mim sempre foi o trabalho, sempre foi tocar a empresa, sabe, chegou a crescer, ter um volume considerável de funcionários, da gente falei o seguinte, para que eu volto? Se o que me faz mais feliz é a missão, eu não deveria voltar. E aí Deus foi mostrando, trabalhando. E o mais interessante, já que eu tô com a Vivian aqui, e que bom que a Vivian conseguiu entrar, é que Deus chamou o casal. Deus trabalhou no meu coração e nada a ver. Embora nós sejamos casados, vocês são casados aqui, sabem que são indivíduos. Existe uma parte individual. Mas em momentos... em algo conjunto, Deus chamou nós dois, os dois sentiram, porque não adiantava eu querer deixar a empresa, ou querer, né, ou X, e aí tem toda uma história das questões da empresa, ainda que estão acontecendo, ainda tem empresa, e a Vivian fechar o escritório dela, se um não tivesse em sinergia. Então, assim, Deus faz um trabalho, ele cria um contexto, e ele vai, cada etapa da missão que você vai atuando, ele vai te mostrando qual é o chamado que ele tem. Não que a gente vá saber o fim, ou onde a gente vai chegar, porque nós fomos para ir para a Guiana Inglesa, em julho do ano passado, em 20 de julho. Nós ficamos até em Manaus, até 15 de dezembro em Manaus. Mas a gente participou de missões ribeirinhas lá em Manaus, a gente tem um projeto que a gente está ajudando em Manaus agora nessa época, que acabou o oxigênio, que a gente pôde mandar e ajudar aqui de São Paulo de diversas maneiras. Então, Deus vai criando um cenário e vai te dando uma certeza e uma confiança nele, que você vai dando os passos e você começa a perder o receio e entender que Deus tem um plano muito maior para sua vida e que isso é a parte mais feliz, né? Tem João 15:11 fala que quando a gente estiver ligado à videira, a gente der frutos e a gente amar uns aos outros, nós teremos alegria completa. E a missão é isso, né? É estar ligado a Deus, é amar um ao outro, é a gente não julgar, é a gente parar de julgar. Se eu olhar a roupa do outro, se eu olhar, eu paro de julgar. E aí, isso tem mudado a nossa vida, a ponto da gente querer dedicar 100% do nosso tempo. Hoje a gente está mais ou menos 80% do tempo, porque ainda tem algumas coisas, mas o objetivo é alcançar os 100% do tempo como missionário em tempo integral. Existem várias modalidades, a gente ser tent maker, que é missionário de autossustento, mas aí a gente acabou... Eu só estou falando um pouco disso, eu vou ter mais tempo de perguntas, mas só porque eu sei que tem um tempo, eu não queria deixar de contar isso, porque às vezes tem gente que está na jornada e fala, nossa, eu estou tão longe, a nossa jornada começou faz 6 anos, gente.
entendeu? E Deus foi mexendo, foi transformando. Ele não vai tirar tudo, ele não vai falar, não, eu vou tirar sua casa. Não, não, não é nada disso. Mas ele vai se você vai dando espaço, ele vai te mostrando o caminho. Não precisa ser o jovem rico, né, Vanderlei? Não precisa vai, vende tudo e, né? Não precisa ser o jovem, não precisa fazer isso, né, cara? Eu acho que você vai dando... É isso. Você vai dando o verdadeiro valor para aquilo que você sente que é importante. Acho que aí, assim, é uma percepção que vai acontecendo, né, gradualmente, né, no ser humano, né? Eu acho que isso, realmente, a gente deve se preocupar e pensar, né, todos os dias, o que realmente a gente está dando valor que vale. Porque, enfim, a gente dá valor para o carro, mas e aí, será que o carro vale? Se for comparar com o que você falou, eu tenho 9 PVA para pagar por ano, meu amigo. Já estou aqui pensando, que idiotice, né? Mas, enfim, vai fazer o quê? Tudo bem que, assim, eu não vou e não compro o carro, né? Eu troco por serviço. Então, às vezes, o cara está me devendo, não consegue pagar, eu falo, me dá aí que você tiver. Eu também não posso fazer receber. Aí acabo pegando. Mas quando fui ver, tem 9 PVA para pagar, e aí, onde está o dinheiro para pagar esse? Aí atrasa, depois tem multa, aí quando você vai vender, você vende abatendo. Meu, é complicado. A gente coloca valor onde não precisava, né? Infelizmente. A gente falou esses dias, né, na igreja, com o pastor Ivan Canhado, né, que vai chegar um momento da história da nossa vida que Deus vai pedir que a gente abandone absolutamente tudo, né? Absolutamente tudo. E coloque tudo nas mãos dele, seja os nossos recursos, o nosso tempo, e os verdadeiros filhos de Deus, eles fazem isso, né? Então, assim, eu não sei onde que você que está assistindo a gente aí, como você vai ser chamado, para quê, quando, sabe? Mas que bom seria aprender já essa experiência, se você já começar de agora, das pequenas coisas, né? Vai entregando, assim como o Vanderlei e a Vivian fizeram, né? Vai entregando para Jesus aos poucos, vai deixando, né? Até mesmo porque não é nada nosso, tudo é emprestado, né? E assim, se cada um de nós pudéssemos ajudar, a Isilda está comentando aqui, né? Que experiência linda de nosso coração. Como que prazer em poder ajudar, né? E é mesmo, e se a gente puder ajudar, sabe, um missionário com 10 reais, a gente que está aqui nessa live, cada um der 10 reais aqui no Face, duzentão para um missionário, que diferença faz isso lá no Quênia? Né? Caraca, faz muita diferença. Gente, é isso. A gente acha que o pouquinho que a gente vai fazer não muda, mas aí parece que Deus ele faz o seguinte, tá bom, vai, você está colocando um percentual, eu vou completar esse dinheiro para dar certo, para poder atingir um objetivo que ele tem. Então é algo muito surreal, como Deus. Para vocês terem ideia, eu acho que essa é uma parte que vale para quem está querendo ser missionário. Deus foi trabalhando, eu sempre foquei muito no trabalho, muito workaholic, a gente de TI tem muito isso, trabalha pra caramba e tá focado nisso, não é, Igor? Você sabe do que eu tô falando, a gente tem demanda e tem responsabilidade, tem prazo, e sempre o prazo tá correndo assim. Não é? Então, a maioria dos trabalhos hoje em dia tá acontecendo isso. E aí o que acontece? A minha conta não fechava, e eu comecei a separar, porque assim, a missão é simples, a gente tem que começar. Eu posso fazer missão com meu vizinho, X, tem um monte. Eu comecei a separar um percentual da minha renda para missão. Um percentual. Esse dinheiro não é meu, é de Deus. Mas é o dízimo isso que você está falando, né? Alguém pode perguntar, não é. Fora o dízimo, oferta, essa parte é para missão. A missão pode ser para eu pagar a mensalidade de uma pessoa que não conseguiu pagar a faculdade e está carente, pode ser para comprar uma cesta básica, ou a gente também separava para ir para as missões, a Vivian e eu. A gente colocou como meta 2 por ano. Então, sempre que tinha oportunidade, a gente tinha o recurso já separado, porque não era mais meu, era de Deus. Tudo é de Deus, só que a gente ainda acha que é nosso. Então, o que acontece? Começou a separar. E a conta começou a fechar, a conta que não fechava. Começou a fechar, começou a ter o recurso. E eu não mudei tanto a vida assim. Depois eu fui mostrando algumas coisas, a gente foi mudando, mas a conta começou a fechar. Então, assim, Deus multiplica esse recurso. E a gente ia para 2 missões por ano para diferentes locais e não faltava recurso para a gente fazer outras coisas. Então, assim, Deus faz o dinheiro render, faz acontecer. A gente foi para a missão, a gente é missionário, a gente vai, na verdade, hoje é missionário voluntário, a gente ganha uma pequena ajuda de custo para alimentação. E em Manaus é tudo muito, para você ter ideia, uma alface americana custa 10 reais em Manaus. Uma alface. 10 não, uns 14, né?
Tá, vai, amor, deixa eu vou botar um pouquinho mais para baixo, né? Então, Um assim, 10 na promoção, na promo. Rapaz, é no fim de feira, né, Vivi? Que feira, né? O povo já Na tá... xepa lá, na xepa custa 10 reais. Pô, aqui em São Paulo tá R$2,50, R$3, cara. né? Como a Quando gente paga prefere 3, acha hambúrguer, né? Como a gente prefere o hambúrguer e não alface, vai ser tranquilo. tá fácil. Mas é isso, o recurso rende, dá certo, Deus faz acontecer, e aí ele vai mostrando que é tudo dele. Então ele vai fazendo dar certo. A gente, para vocês terem ideia, a gente fez 10 anos de casado em 2018 e foi quando a gente estava numa viagem que a gente sempre sonhou em fazer para a Itália, quando a gente refletiu, quando a gente estava sendo mais feliz, se era na Itália ou era na Índia que a gente tinha ido em janeiro do ano anterior, ou era no Quênia, que a gente tinha ido também. E a gente viu que não era na Itália, que era na missão, que era dedicando a vida para Deus, que era servindo. E aí começou esse processo de transformação, a gente colocou sócios e tal, e aí realmente Deus mostrou. E aí outra coisa, Deus vai mostrando claramente qual que é o propósito dele, desde que você pergunte. E Deus deixou muito, muito, muito claro que era para a gente ir para a Guiana Inglesa, mas muito assim, com muitos exemplos e literais e de milagres, assim, de coisas que aconteceram em horários. Uma hora, se a gente tiver tempo, eu conto para vocês, porque eu também estou preocupado com o horário da live aqui. Mas assim, Deus mostra, e aí não tem. A não ser que você não queira escutar Deus. Aí você fecha o ouvido e finge que não é com você, né? Finge demência, a gente brinca, né? por isso que o pastor Canhadas falou, né? Que tipo, mas você vai sentir que você tem que vender sua casa e dar o dinheiro para a igreja. Aí uma pessoa pode ficar pensando assim, pô, mas como? Eu tenho família, vou tirar minha família daqui. Deus vai falar com aquele que tem vai sentir, né? Quem já pensa que é um absurdo fazer isso, Deus não vai chamar, fica tranquilo, né? É igual um chamado para missão, né? Eu, por exemplo, eu nasci nesse bairro que eu moro aqui e tô aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi mudar, tipo, 2 casas para baixo, mas uma casa que já era da família, só comprei do familiar. E aí fico pensando, né? Tinha gente que fala assim, por que você não faz teologia, não sei o quê? Eu fiquei, como eu vou fazer teologia? Cada 4 anos o cara tá num lugar, leva um chamado, vai para cá, vai para lá, e eu não saio nem aqui do raio de, sei lá, 1 quilômetro, né? Até a igreja é bem pertinho. Então, eu admiro muito quem tem esse desprendimento, quem tem isso aí. Isso também é um dom, né? Eu acho que pode se considerar um dom, né? A gente Porque está você não está doando aprendendo. só suas coisas materiais, você está doando você, literalmente, né? Cada fio de cabelo, cada... Apóstolos, né? Não fala isso não, que ele já perdeu alguns aí da época que conheci ele, viu? Aqui, ó. Mas eu acho interessante, um ponto interessante de tocar, ele foi 6 anos, né? E ele começou com uma mission trip de 10 dias aí, e depois ele sentiu, começou uma outra, depois começou a preparar, o pessoal percebeu nele um espírito de liderança, aí ele começou a preparar a liderança, aí A gente juntar abriu a outras ONG em São pessoas, abriu a Paulo. ONG, né? Então, é todo esse processo de crescimento. Então, é aquele negócio, você não chegou de uma hora para outra, você vai largar tudo, vai vender tudo e vai viver num espaço, num lugar que você não se sente, não sabe como é que vai ser, uma experiência totalmente nova. Não, você foi sentindo, foi tomando gosto, foi indo. E hoje tem esse sentimento e está se preparando para dedicar 100% a isso, né? Então não foi algo de uma hora para outra. E eu acho que é isso muito do que nós cristãos aí, ou até quem não é, até quem quer participar de alguma coisa do tipo, que sente essa vontade de ajudar o próximo, como tem muitas pessoas fora da igreja que ajudam o próximo aí, até mais do que os que estão dentro da igreja. E ele faz Muito, isso viu? eu Muito, sei. viu? Eu imagino que sim. Tem muita gente, a gente fala, tem muita gente boa que não está na igreja, porque dentro da igreja são aqueles que precisam realmente de se preparar e mudar o seu coração. É o hospital, né? Ô, Igor, É e verdade. você que estudou em escola adventista deve lembrar de uma coisa. Não sei se mais alguém aqui estudou. Quando passava a recolta, lembra Sim, disso, da recolta? sim, Isso para o sim, sim. missionário, cara, é fundamental a recolta, né? É uma das coisas que mais mantém os missionários, mais mantém a missão. E o intuito da recolta não é para a gente ir lá recolher a gente mesmo. Eu mesmo vou dar o dinheiro aqui, acabou. Não, não é isso. É para estimular as pessoas que não são da igreja adventista a recoltarem, a ajudarem através dos recursos financeiros delas. Né? É isso mesmo, casal? Falei certo? Vocês são uma voluntários, oportunidade. né? A gente tem, isso, basicamente é o seguinte, é uma outra questão.
quando você ouvir um missionário falando contigo, você vê que ele está fazendo um trabalho sério, etc., você não está bancando aquela pessoa, você não está... tem todo um contexto, geralmente, relacionado a isso, entendeu? Então, assim, a gente sente hoje que é um privilégio, quando a gente ajuda alguém, quando a gente é apoiado, é um privilégio, porque... que outro privilégio que você teria, sabe? É um privilégio poder apoiar alguém. Todo missionário que a gente foi conhecendo nessa jornada, eu estou colocando várias pessoas. A Alice foi uma das pessoas que a gente conheceu também nessa jornada, como ela deu uma mentoria aí pra gente, contou algumas coisas e tal. A gente vai vendo pessoas, a gente conheceu um outro casal que foi para a Índia também ser missionário lá, e a gente apoiou eles antes de a gente ser missionário, e as histórias deles nos motivavam a fazer diferente. O que eles fizeram nos mostraram meio que o caminho, né? E hoje a gente tem muito contato com eles, a gente tem um carinho muito grande. Inclusive, fica a dica para vocês conversarem, eu posso até passar o contato, Paulo e Valéria Cita, não sei se eles já falaram aqui, mas o Paulo e a Valerinha, eu mando, eles são incríveis, são missionários que são inspiração para a gente. Na verdade, todos os missionários que a gente conhece, a gente tem uma admiração muito grande, porque a gente está na jornada, a gente está no caminho ainda, né? Então, assim, os exemplos deles vão mudando a nossa forma de pensar, e são pessoas que trilharam caminhos antes dos nossos, e a gente vê que não precisa de ser só o Léo Halliwell, né, que a gente lia a história mas está acontecendo hoje, e é uma bênção. E assim, o privilégio sermos nós. Acho que essa que é a questão que tem que ficar. O privilégio é ser eu sou privilegiado, porque a gente acha que a gente está abrindo mão, a gente acha que a gente está indo servir, mas quem está sendo mais privilegiado e abençoado não é quem está recebendo, sou eu, de ser o instrumento. A maior alegria é você poder ser o instrumento, é você poder ter a sensação de você falar, nossa Deus, você está conseguindo me usar, porque eu sou um instrumento bem zoado, bem improvável, bem tranqueira, mas o senhor está conseguindo usar, tipo, sabe aquele vaso todo torto que depois o pessoal expõe lá né, em algum momento vai ser exposto lá no museu e fala, não, isso aqui é uma obra de arte de Michelangelo, não sei, X, né, e você fala, nossa, então assim, é você ver como que Deus usa, ele transforma a matéria-prima que não é boa, uma pessoa improvável, e ele vai trabalhando nos seus defeitos de caráter, e vai te ajudando, vai falando contigo, e aí você fala, caraca, Deus, obrigado, nossa, e aí você fica feliz. E aí uma das grandes alegrias é você poder contar como que Deus consegue reciclar. Vamos usar esse termo, porque vai fazer muito sentido. Sabe reciclagem? Reciclagem é pegar o que é lixo. A linguagem bem atual é desconstruir, né? Isso. Você vai desconstruir, você vai pegar uma coisa que está construída e não está boa, vai desfazer todo o conceito e vai refazer. No meu caso, você pode falar de reciclar mesmo, tá? Eu tô falando de mim mesmo, tá? Você pega alguma coisa que precisava de lapidar, uma pedra bruta, um carvão, e Deus vai transformar em diamante. Vai chegar lá um dia, não chegou ainda. Mas nessa jornada você sente que Deus está usando. É algo que é um privilégio. E é um caminho sem volta, né? Quanto mais se você se colocar nas mãos de Deus a cada dia e pedir para ele te mostrar o caminho, é aquela picada mesmo do mosquito da missão, e é um caminho sem volta, assim, você não vai mais conseguir fingir que nada está acontecendo ao seu redor e não perceber as coisas e simplesmente viver para os seus próprios interesses. Você vai cada dia mais se dedicar e fazer mais e mais e mais até onde Deus quiser que você faça. Então, no nosso caso, foi deixar tudo para trás. Tem pessoas que vão continuar nas suas vidas, mas com esse olhar para as pessoas, dedicando tempo, não vivendo somente para os nossos próprios interesses, né? Então, é um caminho sem volta, mas é um caminho maravilhoso aí. Eu gosto muito de um verso de Ellen White, que ela diz assim, que o mundo ainda não viu o que uma pessoa verdadeiramente convertida, colocada nas mãos do Senhor, pode fazer. Né? Então, assim, quando a gente se entrega de verdade, Deus usa, e Ele vai usar muito ainda. Né? A gente vai ser muito abençoado, vai ser muito usado. É maravilhoso a gente poder ter essas experiências, poder estar com vocês aqui, ouvir isso. Isso motiva a gente, acho que aquece o nosso coração, né, Igor? Sim,
sim. Aqui eu tô aqui, eu até fiquei quieto um pouco aqui, porque realmente você faz refletir muita coisa. É uma pena que Admirado, né? o nosso tempo já se esgotou, né? E a gente aí tem uma horinha que a gente conversa, mas assim, olha, foi inspirador, cara. Parabéns mesmo. Eu não conhecia só um pouco da história, sabia de algumas coisas que ele posta lá, que algumas coisas que eu vou acompanhando meio de longe. A gente, infelizmente, aí foi se distanciando, né? Depois da faculdade, cada um segue um rumo, família, essas coisas assim, cada um vai para um lado, O Igor mas tem uma par de filho aí, tudo não, grande, tenho já só na dois só, faculdade. cara, só dois. Só dois aí, mas inclusive, eu acho que o Yuri que passou aqui atrás, você viu ele pequenininho lá na pizzaria, lá, né? Acho que tinha 4 anos quando a gente se encontrou lá, e tá com 9 agora. Mas assim, foi algo Essa sim é a inspirador. missão do Igor aí, ó. A missão é crescer e Sustentar multiplicar. 2 comilão aí. Por isso ele perguntou se podia levar Não é os filhos na fácil. missão. Eu não É, respondi, só queria falar disso rapidão, Igor, Vai desculpa. lá, fala Dá aí, para cara. fazer missão de pais com filhos, é só estruturar e organizar. Tem um casal de amigo nosso, por exemplo, que foi com a filha foi líder de projeto, com a filha de alguns meses, acho que não, 1 ano, né, Vivi? O Grávida, Paulo. Primeiro foi grávida. grávida e depois foi com a filhinha de 1 ano liderando a missão na Índia. Não estou falando de liderar a missão aqui no Guarujá, né, na Riviera. Estou falando foi liderar a missão na Índia ou no Quênia? Quênia, né? Acho Quênia, que né, foi amor? para a Índia grávida e depois no Quênia, né? No Quênia, com um filhinho de 1 ano. E assim, a filhinha brincava com as crianças. Então, dá para fazer a mission trip com filhos. Tem alguns casais de amigos que tem. Nos Estados Unidos é mais comum, mas, por exemplo, se você juntar 5, 7 casais, 10 casais com filhos, dá para fazer uma missão adequada para os filhos também participarem. E aí, claro, ver a faixa etária, né? Os pais precisam ter responsabilidade pelos filhos também. Mas assim, a gente fez várias missões ribeirinhas também no interior do Amazonas, um monte de crianças, pais com filhos, e pais com filhos assim, na idade dos seus filhos, Igor, até alguns um pouco mais novos, e as crianças aproveitando muito, já vivendo a missão. Então é possível. Se em algum momento vocês quiserem fazer um call para conversar só disso, de repente de estruturar uma missão, se vocês precisarem de apoio, eu sei que tem um monte de gente que vocês conversaram que tem muito mais experiência que nós, mas se vocês quiserem um tempo que a gente possa dedicar e pensar junto e bater papo só sobre isso, conta com a gente, porque tem várias ideias, várias formas de fazer, e tem inclusive vários casais que queriam, só que nunca tinham mais casais, e como vocês têm, gente, a gente pode inclusive linkar essas pessoas e falar, nossa, eu queria participar da missão, então dá certo sim, tá? Desculpa, Eu não tinha Igor bate respondido. na missão certinho aí. As duas esposas da enfermeira, a gente... Aí, Ele é velho? tem 2 filhos, um menino e uma dor menina. nas costas. A menina mais velha e a menina mais nova, mais ou menos a mesma idade. Bom, Salomão, pessoal, você tá fora dessa, viu? Já vou avisar. Não, eu tô fora. Fazer um convite. Nós vamos para a Guiana Inglesa. Então, assim, a gente, se Deus quiser, nós ainda vamos para lá. Enquanto ele não mudar o chamado dele, que ficou claro, depois só vem a meditação do pôr do sol de 31 de janeiro do ano passado. Só tenha curiosidade, 31 de janeiro do ano passado. Foi quando a gente foi convidado. Olha lá a meditação que não vai dar tempo. Mas se vocês tiverem oportunidade, inclusive fica o convite aí para o Salomão, para o Franklin, né? Para o Marcelo, para o Igor, a gente pode preparar uma missão lá para a Guiana Inglesa, que é onde a gente vai estar, que lembra muito a África, onde a gente vai morar. Então, assim, vai ser muito útil e a gente pode conversar sobre isso também, já que eu vou fazer um merchan aqui do nosso lado. A ideia até, Vanderlei, agora, vocês aí para a gente encerrar, é justamente vocês passarem aí os contatos, alguma coisa que, por exemplo, se alguém, de repente, alguém quiser aí agora, acesse o site da Maranata, ou se agora para você está liderando, porque às vezes a pessoa também se sente meio com medo. Putz, eu vou para outro país, eu acho que não é o meu... Porque a gente também está falando de missão, mission trip, as pessoas sempre pensam, África, às vezes interior da Ásia ali, né? Para alguns lugares, sempre são os lugares que a gente pensa que talvez esteja situação, mas a gente tem muitas coisas que são regionais aqui no Brasil, né? Temos para o sul do Brasil, para o interior aqui, para o meio do Brasil ali, para lá para as fronteiras aí com o Peru, com as Guianas lá, né? Então a gente tem bastante coisa. Como que o pessoal consegue entrar aí em contato com vocês? Qual é a forma de falar? Eu acho que o jeito mais fácil, até para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente já fez, tem um Instagram que é Mission for Two. Mission for 2, o número 2.
porque a gente tentou achar um outro nome que não tinha, não achou, esse foi o melhor que a gente achou, tá, gente? Então, sabe como é, né? Que você quer comprar um domínio e não tem? Tá mais ou menos assim no Instagram. Mas é como nós somos um casal sem filho, a gente colocou. Então, Mission for Two. Eu vou até colocar no bate-papo aqui, Mission for 2. Esse é o nosso Instagram. Então, lá tem um pouco... Isso, esse casal aí mesmo. Esse aí. Sim, pode mandar a gente também um direct. Já tô a seguindo, hein? Tudo bem que eu não Eu sei. também já tô seguindo aqui. Então, a gente pode ONGs também que a gente já participou, que são super de confiança, que vocês podem ir sem medo, assim, de ser feliz, porque indo, vocês não vão se arrepender. Assim, vai ser... É uma experiência incrível mesmo. Ó, que bonitinha essa aqui, ó. Tá quase igual lá na África. Tá vendo? Aí vai ter uma da gente na África aí também. Pode olhar que vai ter. Vou procurar aqui, agora a gente indica Maranata, Salva-Vidas Amazônia. Existem Isso os aqui institutos... é mais a cara do Salomão. Existem os institutos dos UNASP, então eles têm... isso foi quando a gente foi lá conhecer. Então, assim, tem os institutos de missão das universidades adventistas, todos eles agora têm essa parte de missão, que é legal os alunos que são irem. Salva-Vidas Amazônia faz isso aí. Isso foi na Manaus já, né? Isso aí é na Amazonas, perto de Manaus, é isso mesmo. Então, assim, tem o Salva-Vidas Amazônia, que faz um trabalho incrível, e é do Instituto de Missões Noroeste, eles fazem população ribeirinha, que são as ONGs que nós fomos, né? Mas existem algumas outras, por exemplo, a FM, se você quer fazer missão de 1 ano, quer dedicar 1 ano em missão, a FM é uma instituição extremamente séria também, que faz esse trabalho, te treina e te envia. Tem alguns outros, mas aí tem o LUS, né, LUSS, que eles fazem poços na Paraíba, né? Se não me engano, na Paraíba. Piauí. No Piauí, isso, Piauí. Então, eles têm... Isso aí, ó. Aí, essa foto é... Essa do Quênia, né? É muito bom, é muito bom. As crianças, a gente senta, as crianças vêm se amontoando, assim, porque elas querem um abraço, elas não recebem tanto carinho. Então, tem esses locais. Então, Luz, Salva-Vidas Amazônia, Maranata, e agora fica a dica aí, Guiana, fala com a gente no direct que a gente tem dicas. E outra, a gente pode ajudar a montar uma missão, se quiser vocês ir para o Amazonas, locar um barco para a igreja de vocês fazerem uma missão, a gente faz em parceria com a igreja lá, e aí faz uma missão da igreja de vocês. Ali no Amazonas tem várias populações ribeirinhas, a gente consegue fazer um trabalho em parceria ali e apoiar para uma missão de vocês mesmos, sabe? E aí chamar os amigos do trabalho, né, vizinhos, e aí imagina, é um negócio incrível, dá para fazer também. Que legal. Então, boa, show de bola. Depois você me manda no WhatsApp direitinho, aí eu vou colocar no comentário do vídeo, eu vou subir esse vídeo também no YouTube depois, e eu deixo lá isso daí tudo no comentário para que a gente possa colocar e deixar isso aí registrado para a galera que quiser entrar. Bom, eu teria muito mais outras perguntas, ficaria aqui conversando assim, porque, cara, que papo, que experiência, eu acredito que tem muito muita legal. coisa que vocês não contaram aí. Também, né? Vocês estão aí top, parabéns, viu? Que Deus continue abençoando, guiando, esse né? Ministério, né? Deus abençoe muito vocês aí, parabéns. Eu queria só parabenizar vocês pela iniciativa. A gente só está aqui porque vocês têm a iniciativa de fazer, e na verdade a gente está chegando, está no caminho, está no processo, né? E é um processo, é a vida toda. E acho que a gente estando aqui reunido na iniciativa do Igor de ter convidado, né? Do Salomão, do Marcelo, do Franklin, da comunidade, tá batendo esses papos. Isso também é missão. Então, essa união na missão é o que torna a gente mais forte, é o que faz ir para frente. Então, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa e dizer que a gente está junto. Então, se vocês quiserem que a gente tenha um tempo maior, quiserem marcar um bate-papo, a gente está muito à disposição. A gente fica muito feliz de poder dividir, aprender com vocês e crescer juntos. Pô, legal, valeu mesmo, cara. A gente que agradece. O Igor só quer ir para Termas de Laranjais lá, e eu só vou para Caldas Novas. Vamos ver só se a gente conforto, só resort. Qual que é a missão de resort que tem aí no próximo? Cara, eu vou te falar que é o seguinte, isso depende do perfil. Como por exemplo, o Marcelo, o Igor, né? Vocês estão acostumados à missão de resort, a gente faz, vocês dormem no resort e depois durante o dia vocês vão trabalhar lá, tá tudo bem, não tem estresse não, gente, tá tudo certo. Mano, aqui é Capão, eu fico... Mas é muito Agora, se muito você
Você é como eu, que foi criado pela avó, que não come peixe, tem medo, não sabe nadar. Então, assim, você pensa Tem numa medo de coisa mais barata. elaborada, tem medo de lagartixa. Então, tipo assim, você pensa, ora a Deus, Deus vai te mandar uma missão aí, perto de um resort, um lugar que tenha pelo menos um inalador para você tratar a sua asma, né? Então, Pô, vai dar certo. Vamos ó, orar eu só aí. quero te dar um exemplo, tá, Salomão? A Vivian tem muita alergia de picada de mosquito. Ela fica inchada e tudo mais e tal, faz às vezes ferida e tal. E a Vivian tá indo ser missionária, cara. Então, assim, Deus, cara, Deus, ele protege, sabe? É muito interessante porque, tipo, essas coisas aí, todas, você orando, entregando, você sentindo que Deus tá te chamando pela missão, você pode ficar sossegado, cara, que não vai. É, é, é algo sem explicação se a gente não conhece a Deus, mas é algo que é Deus. Eu Milagre, não né, sei, cara? eu não Milagre. sei explicar. É É milagre, é vivenciar Deus, o ele milagre, protege. vivenciar o milagre. Não é, amor? Bom, é isso aí, meu garoto. Agradeço muito. Queria pedir para encerrar então com uma oração aí, para você possa orar pela gente aí, por esse projeto, para que vocês também, né? Deus possa continuar abençoando e que pessoas que possam assistir esse vídeo aí, a gente não sabe se hoje, se outro dia aí, passando na timeline dele aí, de repente cai um vídeo desse tipo e ele começa a assistir e também se sinta inspirado e isso possa ser até um ponto de transformação dessa pessoa. E vamos Como marcar de novo, será né, orar Igor? aí pra gente? Convidar de novo, e de repente, aí, para estar aqui com a gente, cara, quando tiver disponibilidade aí, a gente está nesse projeto aqui. Essa série agora é Os Mensageiros, a série passada Chamar ele direto da foi. missão, para entrar ao Qual foi? vivo. Caminhos, né? Os Caminhos, né? Caminhos. Caminhos, a série passada foi Os Os Caminhos. caminhos. Esse ano a gente está com a série Missões aí, né? Mensageiros, né? Falando sobre missão. Então é isso aí. Obrigado, Wanderlei. Obrigado, Vivian. E vamos orar então para a gente encerrar aí. Felizmente o tempo acabou. Então, bora. Quem que ora? Você mesmo, Wanderlei. Ah. Se possível. Claro, claro. Querido Pai que está nos céus, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de bater esse papo com esses amigos. Te agradeço porque estamos aqui na missão juntos. O Senhor tem diversos chamados, o Senhor tem orquestrado nossa vida e nos deu a oportunidade de dedicarmos esse tempo para conversarmos um pouco do que o Senhor tem feito. Senhor, que nós possamos, em tudo que nós temos feito, apontar para Ti, Senhor. Que o Senhor sempre cresça, a gente sempre diminua, Senhor. Para que as pessoas vejam o que o Senhor pode fazer através de seres humanos falhos, mas que buscando a Tua presença, buscando entender a Sua vontade, podem ser usados por Ti para fazer uma obra grandiosa que é a Tua obra, Senhor. Eu quero te agradecer porque a gente está aqui no Papo de Fora, conversando um pouco do que o Senhor tem feito com pessoas improváveis. Tenho certeza que muitos se sentem improváveis, assim como nós. Então, eu quero pedir que o Senhor use cada um que está aqui hoje, assistindo agora, mas também que irá assistir, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando no coração de cada pessoa, que o Senhor consiga, que essa pessoa permita, que nós possamos nos permitir ouvir a sua voz. E aí, ao ouvir a sua voz, entender o caminho, entender qual que é o seu propósito, qual que é o seu plano, e ter a certeza, como nós temos, de que o seu plano trará alegria completa, trará uma vida plena, uma vida de muita satisfação, e não uma satisfação que bens trazem, mas uma satisfação que viver perto de ti, servir e amar nos traz, Senhor. Que nossa tônica da vida seja estar ligado em ti, dar frutos e amar ao nosso próximo como nós mesmos, Senhor. Que possamos continuar nesse processo buscando te servir, buscando entender a tua vontade. E eu quero te pedir que abençoe toda essa comunidade do Campo de Fora, abençoe cada um que está nessa missão de propagar a tua missão através dessas lives, que outras pessoas venham a te conhecer, a te buscar. Abençoe cada pessoa cada missionário que já participou aqui, também os próximos papos, os próximos outros missionários. Esteja com todos os missionários que têm sofrido perseguição, que têm tido desafios ao redor do mundo. Proteja-os também. Esteja com cada um dos nossos familiares, das familiares dos missionários, de todas as pessoas. Nos dê sabedoria em como agir como missionários no meio à pandemia, fazer o que a gente conseguir.
e continue nos dê também um sábado abençoado. Muito obrigado por esse dia que o Senhor criou para a gente, para que a gente relembre quantas bênçãos e quantas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou agradecer mais uma vez, dar uma boa noite a você que está assistindo aí. E às vezes você não sabe como levar a mensagem. Se você só curtir ou compartilhar esse vídeo, de repente essa mensagem pode chegar a alguém que você nem esperava. Então curta, compartilha, que já é uma forma de você também ser um mensageiro. Obrigado a todos que assistiram e uma boa noite aí, pessoal. Valeu. Valeu.